Paz e bem, servos e amigos de Jesus, quero te acolher aqui no nosso canal. Você que está chegando hoje, se inscreva. Você que ainda não ativou o sininho, ative o sininho para você receber as notificações, para você acompanhar tudo que nós produzimos aqui. E comente, faça o seu pedido de oração, comente sobre o que você entendeu sobre essa palavra de salvação que nós fazemos chegar até o seu coração. Que a palavra de Jesus possa te fazer alcançar a intimidade e a profundidade que nós precisamos ter. Para quê, Padre? Para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Todas as vezes que nós nos vinculamos à palavra de Jesus Cristo, nós conseguimos encontrar um reforço para superar as dificuldades. E a palavra de salvação que Jesus tem para nós hoje, eu quero te dizer já desde agora, por isso você não saia daqui. É uma palavra de força para a sua alma. Nós precisamos querer ver Jesus, porque aquele homem e aquela mulher que vê Jesus Cristo consegue vencer. A palavra se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 ao 33. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Esses aproximaram-se de Filipe, que era discípulo de Jesus, e falaram: "Queremos ver Jesus." Aqueles gregos, eles queriam ver Jesus. Eles ouviram falar de Jesus pelos sinais que Jesus estava realizando, mas eles não queriam simplesmente ouvir falar, eles queriam ver Jesus. Nós precisamos ter o desejo de ver Jesus, de contemplar Jesus, de enxergar a Jesus. E isso se chama desejo de Deus, desejo de ter intimidade com Deus. Felipe foi e falou com André. Então André e Felipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhes Jesus: "É chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna." Jesus Cristo, com a sua missão, ele vem nos falar da eternidade que nós precisamos desejar. Nós precisamos caminhar nessa terra desejosos de eternidade. Padre, e o que é que eu tenho que fazer para alcançar a minha eternidade? Nós precisamos morrer para este mundo, morrer para a nossa vontade, morrer para o egoísmo, morrer para a injustiça. Nós temos visto nos evangelhos da Quaresma que nós precisamos sair da ganância, do egoísmo, do orgulho, do desamor, do ódio, da vingança, morrer para tudo aquilo que é mal e nos cercar da força de Cristo. E se nós nos cercamos da força de Cristo, que é o esforço constante para fazer a vontade do Pai, nós seremos glorificados. Se você morrer para o mundo e viver para Cristo, o próprio Pai trabalhará em seu favor, e assim como ele glorificou o Cristo na ressurreição, ele te glorificará, ele te dará vitória, ele te dará a vitória. E aí segue o texto: "Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo." Se alguém quiser seguir, siga-me, e aonde eu estiver, ali estará o meu servo. E se você se coloca no seguimento de Jesus, se você se coloca na presença e neste segmento, você se torna um servo, e não qualquer servo, um servo protegido. Você vai contar com a proteção e o auxílio de Jesus aonde quer que você esteja. "Se alguém me serve, meu Pai o honrará." Olha que palavra forte. Se nós servimos o Pai com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, o Pai nos honrará. Se você servir o bem, se você servir o amor, se você servir a solidariedade, se você servir a justiça, se você for um servo de Deus, o Pai mesmo se incumbirá de te honrar. E é uma honra às vezes que é nesse mundo? Também,
mas a honra prometida é a posse da vida eterna. É essa posse, mas é exatamente para isso que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz: já o glorifiquei e o tornarei a glorificá-lo. Ora, a multidão que ali estava, ao ouvir isso, dizia ter ouvir um trovão. Outros replicavam: um anjo falou-lhe. Jesus disse: essa voz não veio por mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Dizia, porém, isso significando de que morte que haveria de morrer. A palavra de Deus está dizendo: olha, eu vou glorificar. O povo que está ao redor de Jesus disse: olha, foi um trovão, foi um ruído do céu. Mas Jesus está dizendo bem assim: olha, essa voz que veio, ela veio por causa de vós, para vos salvar. Chegou a hora em que o príncipe deste mundo será colocado para fora. Quando Jesus Cristo entra, o mal sai. Jesus Cristo vence o mal. Jesus Cristo vence o demônio. Jesus Cristo é o grande rei que vem colocar abaixo todo o domínio de Satanás. E todo aquele que segue esse Jesus está protegido com as suas promessas. E a palavra é, hoje, para mim e para você: o Pai te honrará. O Pai o honrará. Não desistamos de seguir nessa certeza. Vamos clamar nessa hora que o Senhor venha nos proteger de todas as ações do inimigo. Vamos pedir que o Senhor venha nesse terço, nessa hora, nos proteger, para que nós nos guardemos, para que nós alcancemos o futuro de eternidade que Ele tem para nós. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Jesus, tem de piedade do nosso futuro. Jesus cura o nosso futuro. Jesus salva o nosso futuro. Jesus liberta o nosso futuro. Se Jesus libertar o nosso futuro será verdadeiramente livre. Que desça sobre você, sobre a sua vida, sobre esse tempo quaresmal, sobre esse tempo de Semana Santa, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.